falar um pouquinho sobre a palavra de Deus, há um tema palpitante, instigante. E eu falei sobre ele algumas vezes do púlpito da igreja, mas não concluí, que é a travessia do povo hebreu, a saída do povo hebreu rumo do Egito rumo a Canaã, a terra prometida. Deus prometeu àquele povo que daria a ele uma terra que mana leite e mel. E o curioso é que mais de 2 milhões de pessoas saíram do Egito. Mas daqueles 2 milhões, apenas 2 pessoas entraram na terra: Josué e Calebe. O fato é registrado no livro de Números, capítulo 13. Êxodo é a saída e Números registra a entrada, ou o perecimento de toda aquela geração no deserto, por uma razão só: incredulidade. Não acreditaram no que Deus falou. Isso é o que a Bíblia mostra, relata e retrata. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para a nossa reflexão é o que é que levou o povo a ser incrédulo. Qual foi a causa da incredulidade? E é sobre isso que eu quero falar neste vídeo. Trazer a nossa reflexão para que pensemos um pouco neste assunto. O texto que eu quero ler está na carta aos Hebreus, no capítulo 3, a partir do versículo 1, ele diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais? Os que, tendo ouvido, se rebelaram. Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Aqui está o cerne, está o foco central da questão: incredulidade. Não acreditou. Mas a questão é: o que levou o povo a ser incrédulo? Qual é a causa? Qual é a motivação da incredulidade? Havia um motivo para isso. Havia uma razão para isso.
E é sobre isso que eu quero pensar com você. O povo não entrou por causa da incredulidade gerada, motivada pelo orgulho, pela soberba, pela vaidade, fruto de uma mentalidade de escassez que gera a incredulidade e não permite que a pessoa acredite no poder de Deus, no poder da ação, daquele que fala, daquele que age, daquele que faz. Faltou visão, por conta de uma mentalidade presa ao passado de escravidão. As lembranças que o povo carregava eram lembranças das panelas de carne, de alho, de pepino. E essas lembranças eram mais fortes do que a visão de uma terra que manava leite e mel. O Senhor prometeu e o Senhor cumpriria, mas o povo não acreditou por conta dessa mentalidade de escravidão. O Senhor não se agrada de incrédulos, os débeis de pensamento que vivem presos ao passado. Isso não agrada a Deus. Ele manifesta o seu poder na vida daqueles que se dispõem, que agem, que creem, que obedecem e que renovam as suas mentes todos os dias, a cada dia, até o final da jornada. Disse o Senhor a Moisés, Números capítulo 14: até quando me provocará este povo e até quando não crerá em mim a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Dá para perceber aqui o desabafo de Deus. Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Isso era a terra prometida, era a herança. O Senhor está tirando aqui a herança. E farei de ti povo maior e mais forte do que este. Já que este não acreditou, já que este tem uma mentalidade presa ao passado, à escravidão do Egito, vou fazer um povo forte, a partir de Josué e Calebe. Capítulo 10 de Hebreus, nos versículos 36 e 39, ele faz o seguinte relato: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo vive pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Deus não tem prazer no incrédulo. Deus não tem prazer naquele que tem a mentalidade escrava, que vive preso ao passado. Porque a ordem bíblica é que nós devemos olhar para o alto, para cima, para o autor e o consumador da fé, renovar a mente, desenvolver a salvação para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esta é a ordem bíblica. O Senhor Jesus veio a este mundo para que tivéssemos vida e vida em abundância, vida abundante. Não uma vida mediana, medíocre, miserável, de escassez, de uma mentalidade ultrapassada, de uma mentalidade escrava. Ao sucessor de Moisés, ao comandante Josué, Deus ordenou que ele fosse forte e corajoso, que meditasse no livro da lei dia e noite, para que fosse bem sucedido. Josué capítulo 1, versículos 1 a 9, as palavras não são minhas. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este lhe falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Josué, remanescente, juntamente com Calebe, os únicos que acreditaram na promessa de Deus, que foram humildes, concordaram com o que Deus havia falado, que tiveram a visão de futuro da terra prometida, da terra que mana leite e mel. Agora Deus diz a ele: passa este povo à geração seguinte, porque a geração anterior ficou e pereceu ao longo de 40 anos no deserto. Aí ele diz no versículo 3:
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés. Assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Que garantia, não? Mas para aquele que foi humilde, que concordou, que não foi desobediente, que não transgrediu a palavra de Deus e que não ficou com a mentalidade presa na escravidão do Egito. Versículo 6, ser forte e corajoso. Isso é você. Deus faz a parte dele. Agora você tem a sua parte. Porque tu farás. Deus poderia fazer o povo entrar, mas ele preferiu servir-se de um instrumento, de uma pessoa, assim como hoje ele se serve de mim e de você para realizar o plano, a ação e a vontade dele na vida humana. Tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a teus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei, toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Sucesso. É bíblico, não é pecado, é bíblico. Para que sejas bem-sucedido. Onde é que está a chave do sucesso? No prazer de meditar na palavra de Deus, de seguir a orientação dela, de ser guiado pelo Espírito de Deus. Aqui está a chave do sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A base da felicidade e da prosperidade está na palavra de Deus, na sua meditação diária e na prática dela. Não podemos ter uma fé contemplativa, mas aquela fé posta em ação, porque é na ação que nós vamos experimentar a vontade de Deus nas nossas vidas. No versículo 8 ele diz: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar. É bíblico, não é pecado, não é coisa do homem, não é coisa de coaching, não é coisa da modernidade, de motivacional, não é coisa motivacional. Não, é bíblico. Farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, meu Pai, que glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. Não há, no entanto, existe alguns fatores que contribuem para que uma pessoa não prospere na vida. Quais são? O primeiro é a falta de humildade. É preciso ser humilde, porque a humildade consiste em reconhecer as suas limitações e buscar ajuda para uma jornada vitoriosa. Ser humilde é jogar fora a autossuficiência e buscar a suficiência que vem do alto. É reconhecer que ninguém chega a lugar algum na vida sozinho. Primeiro precisamos de Deus e depois precisamos uns dos outros. Primeiro precisamos do Pai Celestial e depois daqueles que nos cercam de exemplos de uma vida vitoriosa. Ser humilde é aceitar os próprios erros, é reconhecer as suas limitações, fragilidades, como uma etapa fundamental no processo de aprendizagem e de desenvolvimento. E assim, aprender uns com os outros, aprender com a palavra de Deus, aprender com o Espírito Santo, já que somos dependentes dele, e é ele
que nos guia. Ser humilde te faz uma pessoa admirada, querida e confiável, cheia de credibilidade. A humildade faz de você um imã de pessoas prósperas. Você vai atrair pessoas prósperas. Você vai atrair os iguais, se atraem. Não são os opostos, são os iguais. Pense nisso. A humildade te faz uma pessoa querida e é uma ferramenta poderosa para abrir o caminho da felicidade, da prosperidade que passam, ou que passa, o caminho passa, primeiramente pela palavra de Deus e depois no contato e no convívio daquelas pessoas com as quais nós vivemos no dia a dia e nos relacionamos. Mas preste atenção, o oposto da humildade é a arrogância. A arrogância é a porta de entrada para o orgulho e para a ruína. Não sou eu quem diz isso. No livro de Provérbios, no capítulo 16, versículos 18 a 24, está escrito assim: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Sábio, o sábio de coração, é chamado prudente, e a doçura no falar aumenta o saber, não a arrogância. O entendimento para aqueles que o possuem é fonte de vida, mas para o insensato, a sua estultícia lhe é castigo. O coração do sábio é mestre de sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, e doces para a alma e medicina para o corpo. É a palavra de Deus quem faz essa descrição, não sou eu. O segundo fator que impede alguém de prosperar na vida é o orgulho. Enquanto a humildade abre as portas, o orgulho fecha. Deus abre as portas para os humildes, mas resiste ao soberbo. Quer ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, como Deus está dizendo a Josué, e diz no Salmo de número 1 também, quer ser, não importa em quais áreas você deseja e precisa prosperar. Preste atenção. Enquanto você avaliar a si e as pessoas ao seu redor pelo que elas possuem, você será uma pessoa miserável e infeliz. Porque isso é reflexo de uma pessoa orgulhosa. Então, se você quer prosperar, aprenda a moer o seu orgulho e a olhar para si como um aprendiz. Eu preciso aprender muito. Eu não sei tudo. Vou morrer sem saber muita coisa. Lembro do filósofo Sócrates, que disse o seguinte: tudo que eu sei é que eu sei que nada sei. Então, estou aberto ao novo, ao aprendizado, ao saber, sem fugir da base que é a palavra de Deus. Mas eu preciso crescer, preciso renovar a minha mente, preciso me desenvolver a minha salvação e me desenvolver como pessoa. Afinal de contas, é um crescendo sem fim. Só assim eu posso melhorar, aperfeiçoar e crescer nesta vida, me desenvolver como gente, como pessoa. Aprenda a olhar as pessoas ao seu redor com amor e com respeito, não com inveja, com desprezo. A Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós e não me considerar superior aos outros. Há uma inversão, mas o orgulhoso faz uso dessa ferramenta. Eu sou melhor, eu sei. Né? O que é que eu tenho para aprender? Eu tenho muito para ensinar e para dar. Misericórdia. Isso impede você de tomar posse da bênção, de herdar a terra prometida. Foi o que impediu aquele povo de entrar na terra que Deus havia prometido a ele. Apenas quem tem mentalidade pobre, não
estou falando de pobreza material, de espiritual, pobreza espiritual. Uma mentalidade pobre. Apenas quem tem esse tipo de mentalidade valoriza as pessoas pelo que elas têm e pelo que elas fazem. Daí a gente vê a média daqueles que gostam de bajular, sempre por algum interesse. Misericórdia, digo. As pessoas verdadeiramente prósperas valorizam os outros pelo que são, ou seja, pelo caráter, pela integridade e pela verdade. Quem se acha melhor do que os outros é verdadeiramente escasso, de mentalidade pobre, doente e precisa ser tratado. Lembre-se, prosperidade e orgulho são incompatíveis. Toda mentalidade de escassez e orgulho tem a mesma fonte. Me recordo de um livro, Max Lucado, escrevendo a respeito de Jesus, ele disse: ele escolheu os cravos, escolheu o sofrimento, a morte de cruz, para nos dar a vida eterna, para nos libertar do pecado e nos transportar do império das trevas para o reino de Deus, mediante a troca do nosso coração, nos dando um novo coração e implantando em nós a natureza divina. E ele diz: o orgulho e a vergonha procedem da mesma raiz, ou a timidez, o orgulho e a timidez têm a mesma fonte. Pessoas orgulhosas são necessariamente portadoras de uma mente escassa, de uma mente pobre, escrava. Quanto mais orgulhoso, altivo, autossuficiente e esnobe, mais pobre é a sua mentalidade. As pessoas verdadeiramente prósperas são simples. Prosperidade e riqueza e dinheiro não mudam ninguém. Apenas manifestam o caráter que a pessoa já tem. O homem rude se torna mais rude quando tem dinheiro. E o generoso se torna mais generoso quando prospera. A prosperidade é apenas uma maneira poderosa de manifestar e ampliar o caráter de alguém. Há um dito popular que, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder e dinheiro a ela. Isso me chama a atenção, impressiona-me sobremodo, porque Deus é o dono do ouro e da prata. É o Senhor dos céus e da terra, tudo é dele. Nós viemos aqui sem nada e não levaremos nada e não temos nada nessa vida. Somos mordomos, administradores das coisas que Deus coloca nas nossas mãos. Mas a pergunta que fica é: por que Deus não põe todas as coisas, tudo, nas mãos de todos? E Jesus contou uma parábola a respeito disso, né? A parábola dos talentos. E ele diz que Deus distribuiu 10 talentos a um, 5 a outro e 1 a outro. Mas o que tinha 1 talento enterrou. Isso significa que se ele tivesse recebido 10, ele teria causado um enorme prejuízo ao seu senhor, porque o que recebera 10 multiplicou os talentos. Então as coisas que Deus coloca nas nossas mãos é para trabalharmos, é para multiplicarmos e para a glória dele. Foi isso que Jesus contou. Não é para mim, para o meu enriquecimento pessoal. Eu sou mordomo, eu devo cuidar daquilo que Deus confia às minhas mãos. O orgulho se manifesta de forma prepotente, arrogante, autossuficiente, impaciente, sem empatia pelo próximo. E o orgulhoso sempre se coloca na posição de vítima. Ele é ingrato, ele desrespeita, ele não tem respeito por ninguém, por nada. Ele não consegue perdoar, há falta de perdão, existe muita vaidade, crítica exagerada, desonra e inveja. Essas são as características de uma pessoa orgulhosa. Pense nisso. Pense na sua vida, se você possui alguma destas características, e clame a Deus por misericórdia que te livre delas em nome de Jesus. Com quais destas maneiras ou quais delas têm se manifestado na sua vida e te deixado prostrado no deserto? O povo ficou prostrado, pereceu no deserto por conta de tudo isso. Esse foi o fator impeditivo da entrada
na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Quais destas maneiras o orgulho e a pobreza, e aqui eu digo pobreza de mente, de uma mente escrava e não liberta, não livre, se movem em você? Reconheça, triture o que puder e a prosperidade baterá à sua porta, a abundância, a vida abundante que Jesus veio prometer. Não estou falando de abundância simplesmente material, mas a abundância na sua vida espiritual, emocional, nos seus relacionamentos, na realização dos seus sonhos, dos seus desejos, dos seus alvos, dos seus ideais, sob tudo isso debaixo do manto da direção do Espírito Santo. É disso que eu estou tratando. Seja humilde, porque Jesus foi humilde. E o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 a 11, ele diz que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque ele, sendo o próprio Deus, não arrogou, não chamou para si, não usurpou para si os poderes divinos que ele podia fazer. Não fez. Ele foi humilde até a morte, morte de cruz. E quem é que o exaltou? O próprio Pai. E assim, o Senhor Jesus disse que aquele que se humilha, Deus exalta. Mas aquele que se exalta, Deus humilha. Sendo assim, agindo assim, vivendo assim, experimentaremos o desenvolvimento espiritual e pessoal das nossas vidas, o nosso e daqueles que estão ao nosso redor. Porque a salvação não é apenas para mim. O apóstolo Paulo e Silas, quando estavam na prisão, prestes o carcereiro a cometer um suicídio, porque eles, depois de serem açoitados, louvavam e glorificavam a Deus na prisão. Eles não reclamavam, não murmuravam. O carcereiro ia se suicidar. Quando ele disse, opa, não faça isso, estamos todos aqui. Porque o guardião dos presos, o responsável pelos presos, a fuga do preso, ele responderia com a própria vida. Então, Paulo e Silas disseram, estamos aqui. O carcereiro, tremendo, disse, o que é que eu preciso, o que é necessário para que eu seja salvo? E eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. A salvação não é apenas para mim, é para mim, para minha casa, começando em casa, na família, e depois para os outros. Vamos alcançar vidas, pessoas, pedir para que o Senhor traga pessoas, coloque essas pessoas no corpo de Cristo. Mas isso com oração, com intercessão, com humildade, com uma vida de prosperidade, prosperidade nas suas emoções, prosperidade na fé. Nós precisamos progredir, prosperidade na sua visão, ampliar os horizontes, para enxergar, para ter a visão do reino de Deus aqui na terra. E será prolongada por toda a eternidade esta comunhão e este relacionamento com o Senhor. O Senhor não nos salvou para nos deixar na mediocridade, numa vida mediana, na letargia, na sonolência espiritual. Ele não foi isso que ele disse a Josué, ser forte e corajoso, dispõe-te. É isso que nós precisamos captar e entender da mensagem da Bíblia, da mensagem do Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a todos e salvar o homem no corpo, na alma e no espírito. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe. Um abraço e até a próxima, se o Pai nos permitir. Em nome de Jesus. Graça e paz.